Então, hoje eu vou fazer um vídeo a pedido de um seguidor meu do canal JAGNSS.geotopografia, nosso amigo e irmão Idelmar do Piauí. Ele me pediu um auxílio como proceder na unificação de matrícula. As pessoas, os técnicos, eles têm que estudar sobre a unificação de matrícula, desmembramento, para poder fazer uma precificação, né? Saber quanto ele vai cobrar. Porque nesse caso de Delmar, olha o que aconteceu. Vou contar a história. O cliente veio até a ele, contratou ele, o cliente tem uma fazenda que ele foi comprando. Comprou a primeira fazenda, comprou a segunda fazenda, comprou a terceira fazenda, comprou a quarta fazenda. Então ele comprou 4 fazendas, né, que faziam uma poligonal pelas matrículas. Todas as 4 fazendas têm matrícula, tem registro no cartório, tudo bonitinho. Tudo no nome dele. Então ele comprou essas fazendas desde 1984, vai fazendo aproximadamente 40 anos. E aí o que acontece? Toda é registrado o nome dele, né? Todas no nome. Exemplo, vou dar um nome fictício, seu João. Então o seu João comprou a fazenda A, comprou a fazenda B, comprou a fazenda C, comprou a fazenda D. Quando ele contratou o nosso amigo Idelmar, o que aconteceu? Quando o Idelmar fez o georreferenciamento, achou 250 hectares. Olha aí. E aí agora, como é que faz? O cartório ele não pode fazer unificação de matrícula com uma área remanescente de 100 hectares, né? Porque se as 4 fazendas estão dando 150 hectares, então ele achou 250 hectares, então ele não pode fazer essa unificação. Aí agora vem o pulo do gato, tá bom? Eu vou explicar aí tanto para os técnicos como para os despachantes como será feita essa unificação. Primeiro lugar, o cartório não pode usar o princípio da continuidade da matrícula. Por quê? Porque se tem 4 matrículas fechando a poligonal de 150 hectares e acha no geofinanciamento atual, que isso foi há 40 anos atrás, na atualidade, hoje, 15 de maio, 16 de maio de 2026, acha 250 hectares, ultrapassando 100 hectares, então quebrou o elo da unificação do princípio do princípio da continuidade. Como vai se resolver? Como se vai resolver? Então, vai se resolver da seguinte maneira. Como tem as 4 matrículas, eu vou repetir, e as 4 matrículas estão no nome do proprietário, mas achou 100 hectares a mais, se faz o uso capião. Por quê? Porque não pode fazer a unificação, porque quebrou o elo do princípio da continuidade. Não pode fazer divulgação compulsória. Por que não pode fazer divulgação compulsória? Primeiro que a rematrícula está no nome de São João. E para se fazer a divulgação compulsória, existem alguns princípios. E um dos princípios, alguns dos princípios eu vou citar, mas o primeiro princípio é alguém ter que vender para seu João, né? Seu Manuel vende para seu João compra uma área que já tem a matrícula, porque a adjudicação compulsória, ela tem que ter uma matrícula para se fazer a adjudicação compulsória. O uso capião tem que se criar uma matrícula. Olha aí, logo no começo. Como o seu João comprou 4 fazendas e hoje ele tem 100 hectares a mais, e esses 100 hectares não tem o justo título, mas porém tem um negócio. Ele está lá há 40 anos e não tem litígio. Isso aí é uma boa coisa. Isso aí aprova o uso capião. Essas 4 matrículas dele, para uso capião, ela elimina essas 4 matrículas. Então, Idomar, primeira coisa que você tem que fazer, agora vamos para os trâmites. Primeira coisa,
fazer a certificação da área de 250 hectares, toda a área. Esqueça a matrícula, esqueça a matrícula. Chegue mais perto aí, toma um cafezinho, para aí, para o vídeo, toma um café, vai pegar um cafezinho, pega um cafezinho, vem tomar um cafezinho. Primeira coisa, você vai certificar a área, porque a área tem 250 hectares. Depois você vai anexar no requerimento da advogada, solicitando o uso capião, né, de 250 hectares. Você vai anexar no requerimento planta, memorial descritivo, ART e as cartas de anuências do uso capião. Ponto. Depois de sair tudo, você vai levar o cartório. Não vá ao cartório mais, porque o cartório mandou você fazer 4 certificações das 4 áreas. Isso não existe, isso fere alguns princípios, tá bom? Isso fere alguns princípios. Então, o que cabe na unificação é o requerimento da advogada solicitando o uso capião e o cancelamento das 4 matrículas e a unificação de toda a área, a abertura de uma matrícula, né? Porque o uso capião, na verdade, vai abrir uma nova matrícula, então uma abertura de uma nova matrícula com uso capião, certo? O cartório, com certeza, ele vai lhe dizer que não sei o quê, mas aí você vai falar o seguinte: eu vou ter que ler alguns artigos jurídicos para que vocês possam ter um argumento jurídico. Né? Não é só chegar lá, vou fazer o capião, tem as 4 matrículas, vou citar aqui alguns artigos para que você, Idomar, e os demais colegas, assim como o despachante, saiba conduzir uma unificação de matrícula, tá bom? Eu fiz uma pesquisinha aqui. Ó. Então, primeiro, qual é a base legal? O artigo 1238 e seguintes do Código Civil. Se a aquisição é nova, o imóvel descrito conforme o estado atual da posse, os 250 hectares. As matrículas antigas perde o valor, né, das matrículas antigas. Elas são encerradas, porque o uso capião, ela encerra as matrículas antigas e cria uma nova. Quando vai criar uma nova, automaticamente vai encerrar as outras. Diferente da adjudicação compulsória. Pessoal, deixa eu só abrir mais um parênteses aqui. A adjudicação compulsória tem que ter uma matrícula. O uso capião abre uma matrícula. Nesse caso aqui é simples. Tem as matrículas, mas tem uma área remanescente de 100 hectares, que não tem documento nenhum. Qual é o remédio jurídico? Uso capião, abre uma matrícula. A adjudicação compulsória, a matrícula não pode ter litígio. Muita gente fala, vou fazer a adjudicação compulsória, mas não é assim não. A adjudicação compulsória, primeiro, tem que ter a matrícula. Segundo, não pode ter litígio, porque às vezes o cara comprou um terreno, um imóvel há 40 anos atrás, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, deixou lá, o dono foi e piorou o imóvel está piorado no banco, ainda pode abrir uma matrícula no nome do proprietário, não pode fazer adjudicação compulsória, abrir a matrícula através da adjudicação compulsória, não pode. Outra coisa, aonde muitos despachantes, muitos técnicos erram, a adjudicação compulsória, o proprietário tem que assinar o recibo da quitação do pagamento. Mas ele faleceu, não abriu inventário e os herdeiros assinaram e venderam. Isso imóvel está ilegal. Primeiro está ilegal. Então, qual o remédio? Uso capião. Que o uso capião vai também eliminar a solicitação do cartório do inventário. Entendeu? Então, a adjudicação compulsória tem que ter primeira matrícula, não pode ter litígio. O proprietário tem que ter assinado, mesmo que ele venha a falecer, não tem problema nenhum, ele assinou. Agora, se ele faleceu e os herdeiros assinaram, primeiro que vendeu o imóvel sem segurança jurídica, tá bom? Beleza, galera? Então, no caso de Idomar,
como você não pode, o cartório não pode usar o princípio da continuidade de matrícula para unificar a matrícula, você tem que fazer um uso capião, né? Primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que fazer o SIGEF, fazer a certificação de 250 hectares e aí anexar no requerimento, pede a sua advogada para fazer o requerimento, solicitando o uso capião já com unificação, né, de toda a área, dos 250 hectares, nessa nova matrícula, porque o uso capião é a abertura de uma nova matrícula, e você vai anexar memorial descritivo, planta de localização, planta de topografia, carta de anuência, certidões de ônus, aí o cartório vai dar algumas exigências, certo? As certidões de ônus, certidão de ônus da propriedade, certidão de ônus dos confrontantes, tudo isso, o INCRA, CCIR, UK, você tem que deixar a fazenda toda redonda, né? O CIB, que é o cadastro do imóvel rural, o ITR, o CCIR, né? O cadastro ambiental rural, o CA e o CIGEF. Com tudo isso aqui, mais a planta, memorial, que já vai sair no CIGEF, tudo bonitinho, vocês vão dar entrada no uso capião. Então, na sua área, cabe o uso capião, tá bom? Pelo menos aqui, ó, no artigo 1238 e seguinte do Código Civil, se a aquisição é nova, o imóvel é descrito conforme o estado atual da posse, 250 hectares, as matrículas antigas perdem o objetivo e deve ser encerrado. E Delmar, esqueça essa matrícula, tá bom, meu filho? Esqueça. Ah, mas a matrícula tem 40, 100, 200, por mim tanto faz. Eu uso capião, encerra as antigas, fica nova, tá bom? O princípio da unitariedade matricial, né? O princípio que eu acabei de falar. O artigo 176, parágrafo 1º, inciso 1, primeiro, da Lei 6.015/73, o registro deve refletir a unidade do imóvel. Eu vou falar mais algumas coisas aqui, Delmar, que eu pesquisei para você, né? O provimento, e aí agora eu vou falar para todos os técnicos, tá bom? O provimento 65 de 2017 do CNJ, no seu artigo 4, inciso 1º, diz o seguinte, que a planta e o memorial descritivo deve ser assinado por profissionais habilitados e conter a certificação do georreferenciamento. Por isso que você primeiro tem que fazer o georreferenciamento, até porque é acima de 100 hectares, tá bom? E tem mais e fala o seguinte, aí você vai fundamentar o seguinte, o provimento exige a descrição diária do objeto do pedido. Se o pedido é de 250 hectares, o CIGEF deve ser de 250 hectares. Não há previsão legal que obrigue o técnico a fracionar um levantamento de uma área que hoje é uma unidade física, uma fazenda só. Ou seja, no artigo 4 do provimento 65 de 2017, se diz o seguinte, não há previsão legal que obrigue o técnico, não há previsão legal. Provimento número 65 de 2017, artigo 4º, inciso 1º. Não há previsão legal que obrigue o técnico a fracionar o levantamento de uma área que hoje é uma unidade física. O cartório não pode lhe obrigar. O cartório não tem esse poder de lhe obrigar a você fracionar as 4 matrículas, fazer as 4 certificações, para depois fazer a geral de 250, fazer a certificação, fazer nada. Ele não pode. Ele está cometendo um erro. Tá bom? Então, o artigo 4º do provimento 65 de 2017, ele vai lhe amparar. Tá bom, meu amigo? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. A Lei 6.015 de 73, né, no seu artigo 226. Grave aí, viu? E Delmar e a todos. Lei 6.015 de 1973, no artigo 226,
vai fundamentar o seguinte: o registrador é um fiscal da lei. O registrador não é o juiz, tá bom? O registrador é um fiscal da lei, né? E eles são CLT. Todos que trabalham no cartório são CLT, eles não são estatutários, tá bom? Eles, muita gente na mesa ali quer discutir com o técnico. Primeiro se ponha no lugar, depois ponha todos no lugar, tá bom? Depois ponha todos no lugar, porque eles são CLT, tá bom? E você é o técnico e sua peça técnica, o georreferenciamento é que vai mandar no uso capião, na solicitação de uma nova matrícula. Não é o cartório chegar e solicitar: eu quero isso, quero aquilo, tá errado. Não. E aí depois vocês vão fundamentar. E aí se diz o seguinte: o artigo 226, né, da Lei 6.015 de 73 diz que o registro será feito conforme o mandato, sentença. O cartório não pode exigir que você conserte o passado, ou seja, as 4 matrículas passou depois de estar. O cartório, na Lei 6.015 de 73, no seu artigo 226, é bem claro: o cartório não pode exigir que você, técnico, você, conserte o passado, ou seja, venha fazer a retificação, o saneamento de matrícula das matrículas antigas, já que nós vamos abrir uma nova. Se usa o capião, vai abrir uma nova, então não precisa de fazer retificação nenhuma, tá bom? E por último, caso o cartório venha, não, vai ter que fazer não sei o que, beleza. Aí você vai solicitar do cartório que ele limita uma exigência, né, baseado no artigo, deixa eu ver aqui, no artigo 198, da Lei 6.015, né, que é a suscitação da dúvida. Então, não, tudo bem, vocês não vão abrir uso capião, vocês fundamentem aí na exigência de vocês a suscitação da dúvida, né, prevista no artigo 198 da Lei 6.015. Meu amigo, o cartório na memória vai aprovar, porque aí tem que ser remetido ao CNJ. Eles não querem problema com o CNJ, porque o CNJ vai lá, vai dar um puxão nele, pode fazer uma auditoria. Então, toda vez que o técnico levar suas peças técnicas, aquela galera do balcão, eles têm que fazer o papel dele, que é da entrada, fazer a pré-notação. Fez a pré-notação, você pagou, deu entrada. Eles não são técnicos, eles não são advogados, eles não são juízes, não são nada. É um trabalhador, né, normal, como qualquer um que tem a sua carteira assinadinha. Eles são a mesma coisa, entendeu? Mas não pode não sei o quê. Beleza, então eu quero uma exigência, né? Vocês mandam exigência fundamentada no artigo 198 da Lei 6.015 e da suscitação de dúvida. Aí, meu amigo, já foi. Resumindo, no caso de Idelmar, meu amigo, de antemão quero lhe agradecer, um forte abraço para você, viu? Se tiverem mais seguidores que estejam em dúvida de fazer suas peças técnicas, como agir, ou algum proprietário de imóvel, pode comentar, eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo sobre suas dúvidas. Meu amigo, deixa eu ler aqui para você os artigos 1238 seguintes do Código Civil. Diz o seguinte, que conforme o imóvel esteja descrito atualmente, ou seja, nos 250 hectares, a matrícula antiga perde o valor, ou seja, esqueça essa matrícula antiga, entre com o uso capião. O uso capião elimina as 4 matrículas e você vai abrir uma nova matrícula. Mas antes você vai fazer o seguinte: primeira coisa é o CIGEF, o Cadastro Ambiental Rural,
Você tem que guardar tudo, viu? Se é 250 hectares, então o CCIR tem que estar 250, o cadastro ambiental, o ITR tem que fazer o ITR dos 5 últimos anos, a planta, tudo bonitinho, as cartas de anuência, Dona Maria ao leste, do lado direito, do lado esquerdo, no fundo, na frente, ela concorda com as medidas, tal, tudo bonitinho. Tem que ter as cartas de anuência, tá bom? Tem que ter a carta de anuência. Depois você vai pedir a sua advogada que dê entrada no uso capião, pedindo a unificação de toda a área, não é unificação de matrícula não, viu? É a unificação da área, 250 hectares, não é uma matrícula nova do uso capião, tá bom? No provimento 65 de 2017, no artigo 4º, inciso 1º, diz o seguinte: o provimento exige a descrição da área do objeto do pedido. Se o pedido é 250, o CIGEF deve ser 250. E mais, não há previsão legal que o obrigue o técnico a fracionar o levantamento de uma área que hoje é uma unidade física da fazenda. Se tem 4 matrículas, mas tem 100 hectares de área remanescente e a área é 250, o cartório não tem base legal para poder obrigar você a fazer qualquer coisa, qualquer tipo de coisa, seja lá o que for, um saneamento de matrícula, uma certificação das 4, esqueça essas 4 matrículas. Tem que abrir o uso capião, tem que se abrir uma nova matrícula. Beleza? Então, eu quero agradecer a todos, o vídeo ficou um pouco longo, mas é uma dúvida de um técnico, né, que é parceiro meu, que é da minha área, né, que eu também sou técnico agrimensor, perito e técnico agrimensor, então sou também despachante, e isso é bom também para os despachantes. E qualquer dúvida, vocês têm que ter na mente o seguinte, que vocês, eu e todos os técnicos despachantes tem que botar o cartório no lugar dele. Um dia eu vou gravar um vídeo, né? O próximo vídeo, galera, vai ser sobre REURBs, mas depois eu vou gravar um vídeo só sobre o comportamento dos atendentes nos cartórios, para a gente colocar eles nos lugares. Porque o artigo 198 da Lei 6.015 se fala o seguinte: qualquer dúvida que eles queiram impor na gente, qualquer obrigação, vamos usar o artigo 198, que é a suscitação da dúvida. Mas os cartórios que mandam exigências fundamentadas. Beleza, galera? Então, um forte abraço.